Fala galera, está começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Boa tarde, rapaziada. Vocês estão bom? Hoje tem bastante dica boa aí, hein? Aguarde. E você que está assistindo essa live, já se inscreve aqui no nosso canal. Se tiver vermelhinho, você já sabe que não é inscrito, então vai lá e se inscreve. Temos também o canal de cortes. Então você que está com um tempo curto ali, vai no canal de cortes, vê os melhores momentos ali, que também tá muito interessante. Também estamos no Spotify, na Deezer, na Google Podcast, em todas as plataformas aí de streaming de música, né? Então vai lá para você estiver dirigindo, alguma coisa assim, vai ouvindo, né? Que é perigoso, né? Você é perigoso e irresponsável irresponsável, também, né? vai tomar multa aí, tudo errado, tá tudo errado. Então, Então, cego, não vai assistir vídeo dirigindo não, hein, meu? E estamos também no Instagram, TikTok, Quai, todas as plataformas aí de mídias sociais, né? Estamos lá também. Então procura lá Ferascast, viu o logo o verdinho lá, é a gente, beleza? E hoje estamos com um convidado aqui gigante, hein? Gigante. Igual o Casemiro, né? Esse é gigante. Esse aqui é... Esse aqui é elite. Esse aqui é elite. Esse aqui é elite. Estamos aqui com ele, né? Ele é advogado e criador de conteúdo digital. Doutor Fran! Obrigado pelo convite. Acho que é importante eu estar nos podcasts aí para conversar sobre direito, sobre passar um pouco do meu conhecimento na parte jurídica e conversar também, né? Acho que é importante estar em todos os lugares. É isso aí. E obrigado por ter vindo até Imagina. aqui. Eu que agradeço. Não, obrigado cara, mesmo. foi assim, quando a gente pegou seu contato com o Fernando, que foi nosso entrevistado também, veio Um aqui. abração, Fernando, valeu. Baita Abraço, indicação, professor. velho. Fernandão, sensacional. Cara, a gente já te seguia, né? Então, foi tipo, pô, sensacional, cara, vai ser da hora e tal. Marcamos e, pô, chegou o dia, né? Então, muito obrigado por aceitar. Imagina. E, pra começar, a gente viu recente que você foi na BGS, né? Fui. E eu queria saber como que foi essa experiência, assim, tipo, contar. Você tava falando um pouquinho em off pra gente, mas queria entender ali como que foi essa proximidade com a galera. Foi seu primeiro contato com o público? Como que foi essa proximidade? Então, foi uma coisa, eu estava comentando antes, foi uma coisa que eu não imaginava que aconteceria como aconteceu, né? Assim, eu vou ao shopping, eu tiro uma foto ou outra, até bastante, até. Só que na BGS é bem o core do público que me acompanha. Da hora. Então, hoje no TikTok são as pessoas mais jovens, de 16 até 24 anos, predomina lá no TikTok principalmente. As outras plataformas tem gente um pouco mais velha, mas no TikTok é um pouco público mais jovem. E é bem o público da BGS. E aí eu não imaginava que chegando na BGS eu causaria tumulto, as pessoas queriam tirar foto e tal. E eu não conseguia andar na feira, eu tinha que ficar só tirando foto e tal. Por um lado é muito bom, né? Porque assim, eu vejo quantificado em pessoas os números que você vê na rede social, que são frios, né? Você vê no calor das pessoas. Para mim isso era maravilhoso. Eu queria ir na feira para curtir a feira, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai lá para ter contato com as pessoas que seguem. Para mim foi extremamente importante para até continuar, para ver que o caminho é esse mesmo, né? E continuar fazendo conteúdo para rede social, para a internet como um todo, porque você vai num evento assim, tanta gente quer falar com você, dá certeza que você está meio que no caminho certo. Isso é legal. E é o que você falou, tipo, são 4 milhões, e aí você olha o número, né? Tipo, falando de TikTok, né? Você olha o número e fala, pô, são 4 milhões, é um número relevante e tal. Mas na hora que você vê essa turma ali, cara, imagina que ali não tinha uma fração mínima do que te segue no TikTok, né? E já dá um volume do caramba, né? Tipo, Muita gente, né? Imagina. Você parar para pensar, não existe um lugar onde você consiga colocar 4 milhões de pessoas. Exatamente. O maior show do Brasil é lá em Copacabana, que é do Rolling Stones, com 1 milhão de pessoas. Então, 4 milhões de pessoas é 4 vezes o maior show da história do Brasil. Então, é muita gente. Olha o alcance, né? O alcance é muito grande na internet. E quem hoje não tá na internet, meio que não existe, né? Então, assim, quantificar o número em pessoas é a coisa mais, assim, surreal. Porque você não tem essa noção. Principalmente a gente estava na pandemia, eu comecei a criar conteúdo na pandemia, e aí você não tinha contato com quase ninguém. E agora você começa a ter os eventos e tal, e eu pretendo ir em todos os eventos que for convidado, porque é exatamente isso. Eu quero estar próximo de quem gosta do conteúdo, quem quer falar comigo, de alguma maneira.
também. Eu vi vários vídeos, né? Teve vários, mas sobre aquele lance de que pode cometer crime, sabe que a galera fala assim? Não, posso cometer crime aí que eu não vou ser preso no dia da eleição, né? Enfim. Isso aí existe, assim? Isso aí foi até uma curiosidade minha mesmo. Que eu... Ou eu tô querendo fazer fita aí, ó. O que acontece é que tem algumas regras na eleição. Por exemplo, o candidato não pode ser preso 30 dias antes. Mas aí... E as pessoas que votam 48 horas antes. Só que não é para qualquer coisa. Se, por exemplo, você cometeu um crime e foi em flagrante, você pode ser preso. Se você tiver uma sentença já te condenando e a polícia tiver já para te prender, você pode ser preso. O que você não pode ser preso são as prisões temporárias. Né? Que é aquela prisão que você está sendo investigado e querem te prender porque você pode sumir com as provas ou algo do gênero. Isso não pode acontecer, mas são só 48 horas antes e um dia depois, né, da eleição você já pode ser preso. Então, não vai resolver muita coisa para muita gente, mas existe realmente uma lei assim, só que não é como as pessoas pensam. Se você cometer um crime, você vai ser preso. Se você roubar alguém, você vai ser preso. Boa. O que não vai acontecer se você estiver sendo investigado, já havendo uma investigação, uma prisão temporária, uma prisão provisória, ela não vai acontecer, mas isso aí é o mínimo das pessoas que são presas hoje. É bem poucas pessoas são presas por esse tipo de coisa. Então, é que fazem uma confusão, porque realmente existe uma lei e algumas pessoas usam o sensacionalismo também para chamar clique, esse tipo de coisa. Mas, felizmente, os vídeos que eu vi de advogados, colegas meus, e o meu mesmo, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, a gente explica realmente como funciona. Ou seja, nada de roubar bolacha no mercado, seu safado. eu tô ligado que você tava querendo pegar aí. Eu ó. não. Bolacha parece, no né? mercado. Sacanagem, né? E o bom do conteúdo do doutor, que, pô, todo mundo quer saber, né? São coisas comuns, assim, que Sim, acontecem, às vezes você não sabe nem o que fazer. Vai numa balada, que aquele vídeo ficou ótimo. Vai na balada lá, tá meio doido já, bebeu bastante. Aí perde a comanda, muitos pagam, não sabem. Não, do estacionamento mesmo eu paguei já, velho. Perdi o cartãozinho do estacionamento, né? E aí tive que pagar a multa. Né? Tá vendo? Isso você... Porque eu, na Porque época... você não segue o Dr. Não Fran não seguia. em todas as redes Não, sociais. acho que cara. na época, faz muito tempo isso. Na época nem tinha TikTok. Isso aí foi antes da pandemia. Faz tempo? Faz tempo. Tá certo, Faz certo. tempo já. E eu sempre vou no mercado e tal. Uma dúvida agora, outra dúvida também. Já tô aproveitando para tirar a dúvida e da galera também, né? Vai chegar no final, ele vai passar uma conta pra você aí, velho. Vou no mercado lá e na parte de laticínios é o que mais tem, é coisa vencida lá, né? Rapaz, Aí mas eu que não- mercado é esse que tá indo, bicho? Laticínios Puta merda. normalmente, tipo, tem que todo dia alguém lá tirar, né? O repositor e tal. E às vezes, sei lá, encontra alguma coisa vencida. Eu só tenho uma dúvida se isso é uma lei ou não. É só de tipo, puta, tá vencido, vou lá no caixa, algum lugar, falo, tá vencido, e a galera te dá um outro produto igual, só que sem tá vencido, né? Um produto... E de graça? de graça. E aí, eu não sei se isso é regra, se é uma lei, se é só Boa para eles não prática. tomarem... É boa prática para eles não tomarem uma... Não, o que acontece é que existe um acordo entre a Associação de Supermercados e Hipermercados com o PROCON e com o Ministério Público. E aí, em alguns locais, não é em qualquer cidade que você consegue fazer isso. Alguns locais, você achar um produto vencido dentro do supermercado, você consegue levar até o caixa e pegar o mesmo produto de graça. Entendi. Só dentro da validade. Só que isso não é em qualquer cidade, não é em qualquer local, então você precisa consultar o PROCON da sua cidade para saber se na sua cidade existe essa regra que chama de olho na validade. Normalmente é esse nome. Em São Paulo, existe essa regra. Então, se você estiver em São Paulo, como a gente está aqui agora, você consegue em supermercados e hipermercados. Não vá tentar na vendinha da sua casa, que ela não está nesse acordo entre a APAS, que é a Associação de Supermercado e Hipermercado, e o PROCON. Algumas cidades criaram leis para isso. Então, tem algumas cidades que têm lei exatamente para isso. Aí também é fácil você saber, porque o PROCON vai ter essa informação. Agora, cidade que não tem esse acordo e não tem a lei, você não consegue fazer e não adianta nem você tentar, porque eles não são obrigados a fazer isso. Ah, que doido. Mas, agora, uma dúvida que surgiu. Tem PROCON por cidade? Eu não sabia disso. Cada cidade tem um PROCON. Normalmente Ah, ele é ligado à prefeitura do município. Se o município é muito pequeno,
Aí junta umas 3, 4 cidades e tem um PROCON da região ali. Mas normalmente, se a cidade estiver falando de uma cidade de 50 mil habitantes, já tem um PROCON. Já tem um PROCON. Normalmente, sim. Mas assim, tipo, tem um PROCON central e ele Aí tem um PROCON... fica para essas unidades, assim, para essas... Isso tem um PROCON estadual, e aí tá. ele vai cuidar de todas as PROCONs municipais. E você tem o órgão que é ligado ao Ministério da Justiça, que não é o PROCON, mas é uma Secretaria de Defesa do Consumidor, que aí é ligado ao Ministério da Justiça do Governo Federal. Mas PROCON mesmo você vai ter nos municípios e o estadual. Então, e aí esses órgãos maiores, eles dão meio que uma cartilha ali do básico que o PROCON tem que seguir também, né? O uma PROCON, coisa ou outra que vai fugir. O PROCON de São Paulo, a gente às vezes precisa... a gente precisa falar as coisas que são ruins, mas falar também das coisas que são boas do Estado. E o PROCON de São Paulo, ele atua bastante. Inclusive, ele tem cartilha para um monte de coisas. Se você é um empreendedor pequeno, vai no PROCON que ele tem cartilha para um monte de coisa. Como você coloca o preço, legal. como você dispõe os... E aí ele tem fiscalização. Então você tem que tomar cuidado também, porque algumas coisas você pode ser multado pelo PROCON. Mas ele tenta ajudar. Então ele tem um monte de cartilha para o empreendedor. Se você tiver algum problema como consumidor, você recorrer ao PROCON, ele vai tentar resolver o seu problema. É claro que ele não pode atuar como se ele fosse a justiça e dar multa e fazer você receber dano moral. Ele só pode multar o estabelecimento, só isso. Se o estabelecimento estiver fazendo alguma coisa errada. Mas assim, isso é bom, né? Porque não é aquele órgão que tá só lá pra te fiscalizar e te multar, né? Tipo, se ele tem uma cartilha, tem um acompanhamento, tem um suporte, isso é bom. Porque, cara, tem órgão que tá ali só pra te fiscalizar e te multar, punir, né? E pensando... A gente falou do PROCON, toda vez que a gente fala do PROCON, eu lembro do Celso Russomano, velho, do Defesa do Consumidor e tal. Eu lembro daqueles vídeos antigão. Tinha um pouco de exagero ali naqueles vídeos também, não tinha? É que o Celso Russomano, ele não é um advogado, né? Ele é formado em Direito, mas ele é jornalista. Sim. As matérias que ele faz são de cunho jornalístico. Eu não poderia fazer algo daquele sentido por conta da OAB. Me proibiria de fazer algo igual ele faz. Mas as matérias dele são para televisão, né? Então, são ao estilo do que as pessoas querem assistir, entendeu? Tipo, ele de novo atendendo o público dele, né? Eu lembro daquele do papel higiênico, que até voltou à tona tempo atrás na internet, né? Que era um negócio que tava errado, teoricamente, né? Teoricamente não. É uma interpretação da lei que ele faz ali naquele momento que a maioria dos juristas não concorda, eu mesmo não concordo. Para você poder... e o PROCON também não concorda, porque tem uma determinação do PROCON. Para você poder abrir a embalagem e pegar um produto unitário, ele tem que manter as características do produto, tem que manter as informações técnicas e a validade, esse tipo de coisa. E você abrir e pegar um só, você está perdendo isso. Agora, por exemplo, você tem um engradado de refrigerante com 6 refrigerantes, você abrir e tirar um, você não está perdendo a característica do produto. Então, você pode fazer isso. Só que aí também tem uma outra particularidade. Os atacadões, você não pode fazer isso. Porque no atacadão... Não estou falando de marca, assim. Os supermercados por atacado. Aqui, atacadão é uma marca. Mas todos os supermercados por atacado, eles têm uma outra particularidade. Eles estão vendendo por atacado já. Então, tem que respeitar também isso. Mas no supermercado comum, você consegue abrir um engradado de refrigerante e pegar um. Agora, um rolo de papel higiênico, você vai tirar as características do produto, ele não vai conseguir ser comercializado depois e você não vai ter as informações técnicas. Pode até então, fazer você não mal, pode né? fazer isso. Você vai danificar o restante, né? O restante do que vai ficar aberto ali exposto, você vai danificar. Né? Não vai poder mais vender. Exatamente. Não faz sentido nenhum, né? Agora, pensando nas leis do Brasil, assim, qual lei que você vê que é, tipo, bizarraça? Assim, você fala assim, essa lei aqui eu acho muito estranha, assim. Então, hoje em dia, você não tem tanta lei que seja, assim, absurda. Que você tem muita legislação, né? Às vezes tem legislações que são inúteis, mas assim, pensando em leis que a gente já teve, num município aqui do interior de São Paulo, já foi proibido consumir melancia. Eu tava ferrado, velho. Adoro melancia, bicho. Por pura e simplesmente que o Estado não queria que você fizesse isso. No município do interior de Minas Gerais, já foi criado um local para pouso por lei, né? Para pouso de disco voador. Já foi criado por lei uma série de... também foi proibido a utilização de camisinha e preservativos numa cidade do interior. Agora eu não vou saber que estado. Mas tudo por conta de assim, o legislador, às vezes ele tem uma motivação que você não encontra
razão, porque se você parar para pensar, comer melancia, o que vai mudar na vida de alguém? Mas foi proibido e algumas leis acabam passando, mas no Brasil tem uma característica muito grande: se a lei é um absurdo, ela não vai ser cumprida. E aí é uma coisa também da ciência do direito, porque o direito é uma ciência social. Então, você está regulamentando o Estado. Só que se você faz uma lei que não faz sentido nenhum com as pessoas que estão dentro do Estado, essa lei não vai ser cumprida. Então, essas leis elas acabaram sendo... Aos poucos elas foram revogadas porque não faziam o menor sentido. E aí hoje você tem até uma lei que dizem que é meio absurda, que é em crimes ambientais você não pode ser preso de sábado e domingo. Mas isso é por uma questão de fiscalização, porque os fiscais não teriam como atuar no sábado e no domingo. Questão de folga, né? Mas existe essa lei hoje. Caraca, que doido, velho. Ó, tem uma perguntinha no chat aqui da Cleo Oliveira. Boa. Vocês estão assistindo aí, façam as perguntas, vamos lendo aqui conforme a entrevista aqui, né? Conforme o tempo, a gente vai lendo esporadicamente aí. Então façam as perguntas. A gente não promete que vai ler todas, mas façam aí. Mandem. Ó, tem uma da Cleo Oliveira aqui, interessante, que ela fala assim: doutor, já fez alguma defesa em que sabia que seu cliente estava errado? Como é isso? Eu trabalhava no mercado corporativo, eu defendia a empresa e a empresa muitas vezes estava errada. Mas a questão é assim, se você não defender, não existir a defesa, não existir o advogado atuando, não vai existir condenação. Porque para que exista a condenação da empresa, a empresa tem que se defender, tem que mostrar os lados dela, os pontos dela. Às vezes a empresa está certa, às vezes a empresa está errada, mas tudo tem que agir dentro do Estado Democrático de Direito. E para que exista o Estado Democrático de Direito, ambas as pessoas, né, até eu nunca atuei no criminal, mas até mesmo a pessoa que cometeu um crime, ela tem que ter defesa, porque senão ela não vai ter um julgamento justo e não vai poder ser condenada. E para mim é muito tranquilo hoje falar, eu faria uma defesa de uma pessoa que está errada, mas assim, eu não atuo no criminal, nunca atuei e não pretendo atuar. Mas na parte civil, que eu sempre atuei, eu já cansei de defender quando estava errado e é normal. E precisa existir. Se não existir, não vai ter a condenação que a pessoa espera. E aí, obviamente, você não vai atingir a justiça. Agora, é claro que, às vezes, você ganha um processo sem a pessoa ter o direito. Mas pode acontecer. É mais difícil, mas pode acontecer. Mas isso tudo faz parte do direito. O direito é você demonstrar as partes... demonstrar os argumentos jurídicos que o seu cliente tem. E aí faz sentido isso, porque pode ter abuso da outra parte também, Exatamente. né? Tipo, cara, beleza, eu cometi um erro e eu tenho que pagar por aquele erro. Mas o que estão me cobrando sobre isso? Né? Exato, tem que Pode ser, estar tem me que ser cobrando proporcional, algo. Exatamente. justo. Pode estar me cobrando algo muito absurdo. Então, às vezes, a defesa é mais no sentido de fazer a justiça da forma correta do que se isentar completamente. Porque tem muita gente que interpreta dessa forma, né? Fala, a empresa Puta, a empresa fez um monte de pilantragem com funcionário, tal, que não sei o quê, e vai pagar muito, não só funcionário, mas, enfim, contra outras empresas também. E tem que pagar, e às vezes paga uma fortuna, e não é bem aquilo. Pô, existe níveis, né? Exatamente. Por exemplo, vamos trazer para um assassinato, né? Um homicídio no Brasil, a pena é de 6 a 20 anos. Você tem 6 anos, dependendo do que for, até 20 anos, dependendo da gravidade. De como foi feito. Então, ela não pode fugir disso daí. Legal. Então, se você não tem um julgamento justo, às vezes, ou você vai ter a pena máxima para um caso que não era para pena máxima, ou você vai ter a pena mínima para o caso que era pena máxima. Então, você tem que ter a justiça, tem que ter os dois lados atuando, tanto a promotoria, no caso de um assassinato, quanto o advogado, o júri popular, uma série de coisas. Então, precisa existir a defesa de quem cometeu o crime, precisa existir a defesa da empresa que está errada, porque senão a gente não tem o julgamento. Cara, agora você falou assim, uma pena de 6 a 20 anos. É um intervalo muito grande, né? Porque você pode pegar 6 a 20. É que aí depende, por exemplo, se você matou a pessoa sem querer, você atropelou ela, você não queria atropelar, então vai ser pena mínima. Você mata alguém porque, sei lá, o cara invadiu sua casa e matou o filho seu, você vai lá e mata o cara. Tudo isso vai quantificar a sua pena. Fica nesse intervalo muito grande porque tem várias agravantes e atenuantes. Entendi. Tipo, se for um culposo ali no caso, aí é uma pena. Agora, se for esse negócio do cara invadir tua casa e você matar, né? Tipo, nos Estados Unidos tem essa liberdade, vamos dizer assim.
Talvez, né? No Brasil, não, né? No Não, Brasil, mas- mesmo você tendo a posse, se o cara invadir tua casa e você atirar pra matar, você vai preso. Não, é que Ou depende não? do que acontecer, né? Se o cara tá invadindo a sua casa e ele tá colocando sua vida em risco, você matar ele, aí é legítima defesa. Ah, legal. Mas eu falo assim, o exemplo que eu dei, ele mata seu filho, tá fugindo, aí você mata ele. Aí você não tá em legítima defesa mais. Até pode argumentar que você tá em legítima defesa de terceiro, mas aí vai depender de prova, né? Você disse que o cara mata e sai de Caraca, costas, velho. assim. É. Tipo assim, sai de Mas costas aí e você vai lá e... Mas se ele entra na sua casa e tá colocando sua vida em risco, a vida da sua família em risco, você matá-lo, é considerado legítima defesa. Entendi. É claro Se- que tudo isso é questão de prova num processo. Ou seja, se o cara entrou pra roubar a tua casa, por exemplo, e não ameaçou, teoricamente, ali a tua vida... Se ele pulou um muro, ele não tá armado, ele entrou na tua casa, se você não conseguir demonstrar que ele estava te causando algum perigo, não é legítima defesa. Entendi. Mas, assim, você não tem como saber se ele tá armado ou não. Então, se você, no argumento judicial, você vai falar, olha, eu não sabia se ele estava armado ou não. E aí tudo vai ser pesado em questão de prova. Mas, em tese, é assim. Ô, cara, mas esse negócio do você defender a tua propriedade, assim, eu acho muito, muito complicado, assim, não de aceitar, mas... não que a lei esteja defendendo o bandido, né? Mas é o pouco que você falou, o cara invadiu tua casa. Pô, à noite ali e tal, aquela adrenalina ali, toda aquela loucura. Como você vai esperar se o cara tá armado ou não? Então, é né? que a Como lei é saber fria, isso? né? A lei é fria, ela não vai analisar os casos que já existiram. A lei, ela tá lá, fria, e aí quem vai interpretar ela, que são a justiça, e aí no caso de um homicídio doloso, é um júri popular, né? Aí não é só o juiz, é um júri popular que vai analisar. E aí você vai ter que demonstrar os argumentos para que você tenha feito a legítima defesa. Então você vai ter que demonstrar lá para a justiça que você não sabia que ele estava armado ou que ele podia estar armado. Tem uma série de coisas que você vai demonstrar. Agora, vamos supor que o cara entra na tua casa, dá para ver que ele não está armado, sei lá, ele está sem roupa. Ele entra na tua casa, dá para ver que ele não está armado. Você dá 50 tiros nele, aí é óbvio que não é legítima defesa. 50 tiros de alerta, né, no cara? Não, tirei pra sair de casa. Mas você tem tudo isso vai ser questão de prova. A lei, assim, ela é muito fria. Entendi. Ela não vai analisar o caso concreto. Ela vai criar a regra para que o caso concreto seja analisado pela justiça. Não, faz sentido demais. Uma dúvida agora, assim. A gente teve algum problema, eu esqueci, perdi a comanda, qualquer outro tipo de problema, né? Ou um preço errado no caixa, que aí o pessoal não quer nem a pau diminuir, alguma coisa do tipo. Mas acho que é mais em caso de esquecer comanda, que a galera não vai deixar você sair, né? Agora no mercado você só não leva e vai embora, né? Mas, por exemplo, você perde uma comanda no estacionamento, no caso do ticket, né? Algo do tipo. O difícil é, se você tiver certo, provar, né? Porque, tipo, você fala, não, perdi e eu não sou responsável. Aí vai ficar aquele bate-boca. Como que eu conseguiria mostrar força ali, falando, não, vocês estão errados, eu não vou pagar isso, vou embora, ou vocês que são responsáveis Chama a polícia. pelo meu consumo. Então, aí, qual no seria a merca- ação No correta, mercado, né? se as pessoas tem dois preços para um produto, você vai levar pelo menor. E aí, se eles não quiserem fazer, você pode chamar a polícia. É claro que a polícia às vezes não vai Sim. uma ocorrência desse tipo, mas você pode, ou então você pode fazer as provas, pagar o valor maior e depois entrar na justiça. No bar ou no restaurante, ou seja lá onde for que você perca a comanda, é parecido. Você vai, se você quiser chamar a polícia, você vai chamar a polícia. A gente sabe que alguns locais têm segurança, você pode acabar sofrendo alguma coisa. Então, o que você pode fazer é pagar, falar, então me faz aí a nota fiscal e eu quero discriminar do que você está me cobrando. Ele vai ter que discriminar lá a multa, porque ele não vai ter que conseguir colocar as coisas que você consumiu, porque ele não sabe. Ou ele acha, ou ele está falando que ele não sabe. Então vai estar lá a multa, sei lá, de R$500, você vai pegar e vai processar o estabelecimento. Se você quiser agir da maneira mais simples, é assim, você paga, pega a nota fiscal ou algo do gênero, que ele vai ter lá. E se ele falar, eu não vou emitir, então, eu vou pagar se você emitir a nota fiscal. Ou o cupom fiscal. Agora, se você quiser brigar na hora, você pode chamar a polícia, você pode tentar fazer valer os seus direitos. A primeira coisa que você tem que fazer é explicar. Falar, olha, não é assim que funciona, você não poderia fazer e tal. As pessoas salvam muitos vídeos, meus vídeos e mostram nos lugares. Isso aí já me falaram. Que da eu hora. salvei seus vídeos e mostrei no lugar e funcionou e tal.
Às vezes não funciona, obviamente, você pode chamar a polícia ou você pode tentar agir fazendo o maior número de provas possível que você puder. Aí você pode gravar, você pode tirar foto e você, nesse caso específico da comanda, você paga, pede a nota fiscal e a nota fiscal vai estar discriminado lá, sei lá, multa de R$500, você vai entrar com uma ação depois e falar, olha, eu paguei uma multa que é indevida, porque eu deveria pagar exatamente o que eu consumi, não uma multa por ter perdido a comanda. Uhum. O fogo é se o pessoal te der uma nota lá, sim, tá discriminado, né? Aí você vai lá, já pagou... você tem que pedir, você tem que... A pegada é só pagar com a nota na mão, né? Você tem que pegar a nota pra poder pagar. Ligeiro. Mas ligeiro eu pensei nisso. no negócio aqui... Olha eu já pensando. Querendo fazer... O que você faz? Você perdeu, você percebeu que perdeu? Começa a descer combo, filho. Mas aí, mas aí na hora ele vai ter. Então, aí ele vai ter. Aí ele vai achar a sua conta rapidinho. Na hora ele velho. vai achar a sua Ele conta. vai achar. Só faz isso quando você gasta menos. Exatamente, porque ele vai falar, pô, a conta dá quanto? Dá R$2.000 aí. E a multa é 500 conto, aí os caras vão achar, certeza. Certeza. Então, agora, tem a questão do iPhone aí, que a Apple foi processada por, acho que 12 milhões, né? Não, o que acontece é que... Não, pode falar. Só assim, eu não sei qual que foi o valor, mas ela foi processada. E pela questão da venda do carregador, a falta do carregador. Aí, minha dúvida, eu comprei antes dessa... E aí a justiça determinou que ela tem que vender agora com o carregador, né? A minha dúvida é o seguinte, comprei meu iPhone já tem um tempo e eu tava naquela regra antiga da Apple, né? Mudando essa questão da obrigatoriedade de vender o carregador, eu consigo lá recorrer e pegar um carregador? O que acontece é assim, o Procon, ele multou a empresa. Aí o Procon de São Paulo, o Procon de Santa Catarina e alguns outros Procons multaram a Apple pela falta do carregador dentro da caixa, considerando venda casada, porque você teria que comprar um carregador. O órgão ligado ao Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor, ele também determinou que a Apple vendesse o carregador. E aí ele, sob pena de tirar a autorização de comercialização do produto no Brasil, que é via Anatel. Todo produto que tem radiofrequência precisa de uma autorização da Anatel para ser vendido. Então ele é homologado e tal. O Ministério vai retirar essa autorização de venda pela Anatel para forçar a Apple a colocar o carregador lá. Só que não existe uma decisão judicial ainda pacificada que não caiba recurso. Então, mesmo as multas do Procon, a Apple pode ir lá e recorrer delas, e provavelmente é isso que ela está fazendo. Não sei efetivamente, mas provavelmente é isso. E aí você tem as ações que estão em andamento das pessoas normais, das pessoas físicas. Então, a pessoa foi lá, considerou que aquilo é venda casada e processou, e recentemente o juiz deu dano moral lá de R$100 mil, né? Mas também cabe recurso. Então, Caramba. o que você comprou um celular Apple e quer fazer alguma coisa, o que você tem que fazer é recorrer ao judiciário. Recorrer ao judiciário pedindo o carregador. E aí, eventualmente, um dano moral aí, dependendo de cada caso, aí precisa ser analisado o caso por um advogado, ou então você mesmo ir até o juizado especial. Você não precisa de advogado para esse tipo de ação, você pode ir até o juizado especial. É que eu recomendo que você tenha um que vai ser mais resguardado os seus direitos. Mas você não precisa. Então, o que você acontece? Você pegou um celular, vem sem carregador, que é o caso do iPhone, mas tem outros também que acontece isso. Você vai até o juizado especial e entra com a ação. Pode ser que você não ganhe, porque pode ser que o entendimento daquele juiz não seja que seja venda casada, porque, assim, você não precisa comprar o carregador da Apple, você pode comprar de qualquer outra empresa. Então, aí pode ser que o argumento do juiz seja esse, e você não enquadre como venda casada. Não enquadre quando é venda casada. Mas a maioria dos casos hoje já está sendo julgado como venda casada. Então, a recomendação é essa. Se você pegou o celular e está sem o carregador, vai no juizado especial ou com advogado, se você tiver ou se você achar que vale a pena. Ou então você pode até 100, é que eu não recomendo 100, porque... Sim. O ideal é ir orientado ali e pautado, né? Mas aí, com base no que você falou, tipo, 12 milhões de multa, essa multa vai pro Procon, certo? E como que fica essa grana aí? Tipo, essa grana é do Estado. Vai pros cofres públicos, então. Aí, como é feita a divisão de o que vai ser, é tudo por lei, né? Então, uma parte tem que ir para não sei aonde, uma parte para não sei aonde e tal. Entendi. E aí, sobre o entendimento do juiz sobre ser venda casada ou não, tem a questão da jurisprudência. É que não existe uma jurisprudência pacificada porque o caso é novo. Então você vai pegar um juiz que entende uma coisa, o outro que entende outra, aí você tem que recorrer ao segundo grau. Como a gente está falando de juizado especial,
Se você quiser entrar com a justiça comum, você também pode, mas é que aí não vale muito a pena, porque você vai ter que pagar custas e uma série de coisas. Mas se você está falando de juizado especial, vai para o segundo grau, que é a turma recursal, e eles vão fazer a análise, e aí você não tem ainda uma jurisprudência pacificada, que são várias decisões sobre o mesmo assunto, e que aí meio que formam um entendimento já claro da justiça. Quando a gente tiver isso, aí vai ser mais simples. Entendi. Mas ainda a gente não tem uma decisão. Então, como é a interpretação da lei, ela tem que ser fundamentada, os juízes vão fundamentar, obviamente, mas dá para fundamentar dos dois lados com argumentos jurídicos fortes. Então, você ainda pode ter decisões diferentes aí. Quando a gente tiver uma decisão meio que uniforme, é quando tiver a maioria das decisões caminhando para um lado só, entendeu? Ou seja, eu tenho que ter vários julgamentos similares e a maioria tem que ser uma decisão similar ali. Isso, aí quando você tem muitas, você cria uma súmula vinculante, que aí o juiz ele é obrigado a seguir, ele não pode mais decidir conforme a cabeça dele, ele tem que seguir a súmula que já virou louco, vinculante. Velho. Que louco. Torzeira, chegamos ao final de mais uma live. Então, considerações finais aí. Agradecer a todos que assistiram aí. Muito obrigado pelos comentários, por toda a força que vocês sempre dão pra gente aqui. Queria agradecer ao Dr. Fran também por ter vindo. Muito obrigado, de verdade. Obrigado eu pela oportunidade. E se precisar, eu tô aí. E desculpa pelo vídeo, né, que eu fiz aí, né? Eu fiz um vídeo no celular, tá? Não sei se... A nobrininha no final foi o aço. Né? A gatinha lá. A estrela, né? No fundo. Doutor, deixa para o pessoal aí as redes sociais, onde te encontrar, como então, te seguir. Hoje eu estou em praticamente todas as redes sociais, é tudo Dr. Fran. O YouTube é Dr. Fran, o Instagram, o TikTok, o Kawaii. Agora eu tenho o Facebook de novo, que eu tinha tirado, mas voltei. E o Twitter também, Dr. Fran. Todas as redes aí é Dr. Fran. Legal. E é doutor mesmo, né? Não doutor por extenso, É doutor por extenso, isso aí. E é isso aí, rapaziada. Chegamos ao final de mais uma live. Você que acompanha até aqui, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, já se inscreve lá, já curte a live, compartilha e já fique inscrito lá, ativa o sininho. Toda semana a gente está fazendo live aqui nesse canal principal. Ao longo da semana sai os cortes no canal de cortes, então já se inscreve lá, já aciona o sininho também, já para receber as notificações. E na sexta-feira, nesse canal principal aqui, sai o highlights, os melhores momentos. São 30 minutinhos com os melhores momentos desse papo aqui, que foi sensacional, cheio de dica boa aí, muita leveza no papo. E agora eu posso falar que eu tenho um amigo advogado, cara. Alguém vem falar comigo e falar, me respeite que eu tenho um amigo advogado. Vai estar lá na balada. Vou ligar pro Dr. Frank. Vou ligar pro Dr. Frank. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus até semana que vem. Vocês são fera.